Explorar construções antigas é uma experiência mágica e, ao mesmo tempo, enigmática. Seja andando por corredores que já testemunharam guerras, percorrendo trilhas esquecidas e intocadas, ou simplesmente admirando imagens de estruturas históricas no seu celular, é impossível não se encantar com a beleza e a imponência dessas edificações. Isso se deve ao fato de que muitos dos prédios mais antigos do mundo desempenharam um papel fundamental nas civilizações antigas que os construíram, e ainda hoje são objetos de estudo e fascínio para os arqueólogos. Se você deseja saber mais sobre essas estruturas históricas, está no lugar certo. Em 15º lugar temos o Coliseu, mais formalmente conhecido como Anfiteatro Flaviano. É um testemunho da engenharia e arquitetura romanas. Situado no coração de Roma, Itália, é considerado um dos monumentos mais impressionantes do mundo antigo. Construído entre 70 e 80 d.C., essa imponente estrutura era principalmente usada para espetáculos públicos, como jogos de gladiadores, batalhas navais, caçadas a animais, execuções e reconstituições de eventos históricos. Hoje, embora não ocorram mais atividades desse tipo no Coliseu, ele continua a atrair pessoas de todo o mundo que vêm maravilhar-se com sua grandiosidade e ficar impressionadas com seu duradouro legado. Em 14º lugar temos o Templo de Garni. É um templo helenístico em Garni, na Armênia. É o único templo clássico ainda de pé na Armênia e na antiga União Soviética. O templo foi construído no 1º século depois de Cristo e é dedicado ao deus Mir, equivalente armênio do deus grego Apolo. O edifício é um exemplo do estilo arquitetônico greco-romano que era popular na região durante o período helenístico. Qualquer pessoa que visite o local pode atestar o tamanho imponente do templo, que é incrivelmente maciço. Em 13º lugar temos o Mausoléu do primeiro imperador Qin. É um antigo túmulo chinês em Xi'an, China, construído para o primeiro imperador da China há mais de 2000 anos. É famoso por seu exército de terracota, que consiste em milhares de soldados, cavalos e carros em tamanho real, que foram enterrados com o imperador para protegê-lo na vida após a morte. Foi descoberto em 1974 e é agora uma atração turística popular. Em 12º lugar temos o Partenon, um impressionante vestígio da antiguidade e um dos marcos mais icônicos do mundo. Este templo em Atenas, Grécia, foi construído no século V a.C. e dedicado a Atena, a deusa da sabedoria e da coragem. Localizado no topo da colina da Acrópole, é um notável exemplo da arquitetura grega clássica, com colunas iônicas esbeltas e esculturas intricadas. Em 11º lugar temos Persépolis, uma antiga cidade de lendária grandiosidade localizada na nação moderna do Irã. Foi fundada pelo rei Dário I por volta de 518 a.C. e serviu como a capital cerimonial do Império Aquemênida por séculos. Era renomada por seus imensos palácios, jardins reais e complexas redes de escadas, estradas e muralhas defensivas, todos construídos a partir de mármore branco e calcário reluzentes. Apesar de ter sido saqueada por Alexandre o Grande em 330 a.C., Persépolis continua sendo um complexo arquitetônico aberto a passeios hoje em dia e é considerado um patrimônio mundial. Suas impressionantes ruínas oferecem a todos os visitantes uma visão única de um dos impérios mais poderosos da história antiga. Em 10º lugar temos o Templo de Hera, localizado em Olímpia, Grécia. É um dos templos mais antigos do mundo, datando de 590 a.C. Sendo um dos edifícios antigos gregos melhor preservados, sua habilidade arquitetônica ainda é visível hoje. Ele se destaca por suas 6 colunas na frente e atrás, além de 16 ao longo dos lados, todas construídas com calcário local. Sua grandiosidade é ainda mais realçada por padrões intrincados e entalhes adornando suas paredes, criados por mestres artesãos que usaram sua habilidade para imortalizar símbolos importantes na pedra. Visitar este antigo local nos permite vivenciar um pedaço da história e maravilhar-se com as realizações humanas por meio de uma estrutura atemporal que está de pé há mais de 2000 anos. Em 9º lugar temos o Templo de Ramessé I. Localizado na margem oeste do rio Nilo, próximo a Luxor, Egito,
O Ramesseum é um antigo complexo de templos que remonta ao século XIII a.C. Ele foi construído para honrar a memória do faraó Ramsés e serviu como um templo mortuário onde seu culto poderia oferecer orações e sacrifícios. Destaca-se por sua enorme estátua de Ramsés II e uma escultura imensa que se ergue a mais de 18 metros de altura e pesa cerca de 1.000 toneladas. O complexo também abriga várias outras estruturas, como um salão no estilo Hípias, um santuário de Barca e um palácio criado para Ramsés. Em 8º lugar temos o Templo Mortuário de Hatshepsut. É um antigo templo egípcio localizado na margem oeste do rio Nilo, perto de Luxor. Construído durante o século XV a.C. para homenagear o faraó Hatshepsut. Era um templo mortuário onde seu culto poderia oferecer orações e sacrifícios. O templo é famoso por sua impressionante arquitetura, com 3 níveis de terraços construídos nas falésias que se debruçam sobre o Nilo. Em 7º lugar temos Karnak, um antigo complexo de templos localizado em Luxor, Egito. Foi construído ao longo de mais de 1000 anos, desde o Reino Médio até o período ptolomaico. O complexo abrange uma área de mais de 100 hectares e contém inúmeros templos, santuários e outras estruturas. Incluído no complexo está o famoso Grande Salão no estilo Hípias, composto por 134 colunas massivas. Karnak foi dedicado à adoração do deus Amun, juntamente com sua consorte Mut e seu filho Khonsu. Hoje, Karnak continua sendo um importante sítio arqueológico que fornece conhecimentos profundos sobre as práticas religiosas e realizações artísticas dos antigos egípcios. Em 6º lugar temos o Palácio Real de Ebla, um antigo sítio arqueológico localizado na Síria moderna, com origens que remontam a cerca de 2400 a.C. Em tempos antigos, foi o centro político e administrativo do antigo reino de Ebla. Este palácio era uma estrutura impressionante, cobrindo uma área de mais de 2 hectares e composta por cerca de 90 quartos e vários pátios. Além de suas realizações arquitetônicas e artísticas notáveis, o Palácio Real de Ebla também desempenhou um papel importante na decifração da antiga língua eblaíta. Essa língua era registrada em escrita cuneiforme em milhares de tabuletas de argila descobertas dentro de suas paredes. Em 5º lugar temos a Grande Pirâmide de Gizé, um dos marcos mais famosos do mundo, e com razão. Construída há mais de 4.500 anos, é um túmulo para o faraó Quéops. Ela se ergue a uma impressionante altura de 147 metros e foi a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. A pirâmide é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando cerca de 2,5 toneladas, e foi construída com incrível precisão, com os lados da pirâmide quase perfeitamente alinhados com os pontos cardeais da bússola. Apesar do passar dos milênios e de numerosos terremotos, a Grande Pirâmide de Gizé ainda está de pé hoje como um testemunho da engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios. Em 4º lugar, temos os templos megalíticos de Malta, nas Ilhas Maltesas. Estão entre os sítios arqueológicos mais antigos e significativos da Europa, com uma história que remonta ao período neolítico, que vai de 4.000 a 2.500 a.C. Esses notáveis monumentos foram construídos usando pedra e apresentam câmaras, corredores e pátios que eram usados para cerimônias religiosas e rituais. Esses templos eram incrivelmente importantes para o tecido social da antiga cultura maltesa. Eles não apenas representavam um ponto focal espiritual importante para as pessoas desta região, mas também serviam como centros para encontros sociais e atividades. Em 3º lugar, temos Newgrange, um túmulo de passagem neolítico localizado no Vale do Boyne, no condado de Meath, na Irlanda. É um dos sítios pré-históricos mais famosos da Irlanda. O monumento foi construído por volta de 3.200 a.C., tornando-o uma das estruturas mais antigas do mundo. É realmente impressionante pensar que pessoas antigas foram capazes de construir tais mega-estruturas extraordinárias. Acredita-se que tenha sido usado como local de sepultamento para fins cerimoniais. A característica mais famosa do monumento é o túmulo de passagem, um estreito túnel que leva a uma câmara funerária. Como se isso não fosse sofisticado o suficiente, o túmulo de passagem está alinhado de tal forma que, no solstício de inverno,
O dia mais curto do ano, os raios do sol entram na câmara através de uma abertura no teto e iluminam a câmara funerária. Em segundo lugar, temos o Castelo de Van, um castelo medieval na cidade de Van, no leste da Turquia. O castelo foi construído no século IX pelo Reino de Van, um poderoso reino armênio que governou partes da Turquia e Irã modernos. Foi usado como uma fortaleza defensiva e como a capital do domínio. Assim como outros castelos, dentro de suas muralhas, existem muitos edifícios e estruturas menores. É verdade, se as muralhas do castelo de Van pudessem falar, certamente teriam histórias fascinantes para contar sobre os dias medievais e a história da região. Castelos como este desempenharam papéis importantes na defesa e governo das terras naquela época e são testemunhos vívidos de uma era passada. E em primeiro lugar temos o Palácio de Knossos, um antigo palácio localizado em Creta, Grécia. Foi construído entre 2000 e 1400 a.C. e é oficialmente um dos lugares mais antigos do mundo. O palácio é composto por várias estruturas menores, incluindo um pátio central, uma sala do trono, uma residência real e várias salas e corredores menores. Sem dúvida, este palácio foi, em algum momento, um centro expansivo cheio de vida. Tão grandioso como parece agora, provavelmente era muito mais magnífico durante seus anos dourados. É um testemunho impressionante da antiga civilização minoica e da rica história de Creta. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.